do Deus, ó Pai, nesse momento, meu Deus, eu peço que o Senhor possa falar através do teu servo, Pai, tudo aquilo que precisamos ouvir esta noite, Pai. Vai de encontro a cada coração nesta noite, meu Deus, e que essa pessoa possa entender o verdadeiro evangelho em sua vida e venha se render aos teus pés, ó Pai. Vai encontra as pessoas também que estão nos ouvindo pela Rádio Seara, também pelo Facebook, YouTube, ó Pai. Não deixa essa vida sofrer cada vez mais nesse mundo, Pai. Salve cada vida que esteja ouvindo nesta noite. Eu te peço em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Capistrano. Muito boa noite a todos. Saúde a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Só reforçar, próximo domingo, retorno da nossa escola bíblica dominical, viu? Então, todos da igreja convidados a estarem participando desse momento tão maravilhoso de aprendizado. As revistas já chegaram, já estão sendo entregues. Se você faz parte da sala de adultos, procure a irmã Denise, ela está com as revistas de adultos. As demais salas, procure ou a irmã Corrinha ou a irmã Cleude, tá bom? Elas vão estar entregando as revistas. Desejamos também muito boas-vindas a todos que nos visitam. Deus esteja falando também ao seu coração nesta noite e agindo também em sua vida por meio da sua santa palavra. Queremos que você se sinta muito bem no nosso meio. Ok? Ressalto também, talvez você que está aqui nunca foi no acampamento Pitombeiras, reforçar aqui o convite para você estar. É um tempo de edificação, um tempo bom para você ficar recluso, sendo edificado pela palavra de Deus, tendo um momento de adoração a Deus, um momento de diversão. E não somente você que está vindo pela primeira vez, mas todos os irmãos. É um investimento que você faz na sua vida cristã. E a promoção se encerra dia 8, não é, irmão Antônio? Tem várias situações. Às vezes você não pode ir todos os dias. Se você pretende ir para uma diária, fale com o irmão Toninho, ele tem todo um critério de que se vai só para almoçar, tem para quem quer ir para os almoços, que você quer ir para passar o dia todo, fale com ele, tem preços também para quem quer passar o dia lá. E às noites os cultos estão abertos à presença de todos, não é isso, irmão Toninho? Os cultos à noite. Qual será o horário dos cultos à noite, irmão Toninho? É 18h30? 5h30? 17h30, então os cultos, porque às vezes os irmãos podem estar pensando que é 18h30, mesmo horário aqui, não, vai ser 17h30, não é isso? Então, os horários de culto lá, 17h30 também é aberto para quem desejar ir cultuar a Deus, ok? Lembrando que naquele domingo não haverá culto aqui na igreja, nem pela manhã nem à noite, porque estará havendo programação de culto lá. Também da EBD, irmãos, só reforçar que está aberto as inscrições para o curso de finanças do CRAU. Hoje pela manhã nós tivemos a formatura da primeira turma aqui que fez o curso de finanças, e nesse primeiro semestre estamos oferecendo para casais. São apenas 5 vagas para 5 casais. Procure o irmão Alfredo e a irmã Andréia, tá bom? E corra, porque tem poucas vagas, são só 5 vagas e já tem pessoas procurando. Também temos o curso para casais, casados para sempre, sendo oferecido na Escola Bíblica Dominical, também 5 casais. Então todos que são casados devem passar por esse curso, são um semestre estudando sobre casamento. Esse semestre você vai estar procurando ali o irmão Max e a irmã Raquel. O irmão Max, que inclusive aniversaria hoje, também juntamente com o nosso irmão Edmilson, viu? Mas não é só eles que estão aniversariando hoje. Hoje, 1º de fevereiro de 2026, estou comemorando com minha família 6 anos de ministério aqui. Foi no dia 1º de fevereiro de 2020, um sábado, um culto de posse aqui nessa igreja. Cheguei aqui então, cheio de incertezas, mas com uma certeza: aquele que me chamou para servi-lo estaria conduzindo tudo. Com a certeza de que estava vindo para cá debaixo da direção de Deus, debaixo da oração dos irmãos daqui e da oração nossa também como família.
Então dizer para os meus irmãos que passou rápido. Já se foram 6 anos servindo ao Senhor aqui no pastoreio dessa igreja. E tem sido um privilégio servir a Deus aqui. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida desta igreja e pelo privilégio de juntos estarmos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Se você perguntar, pastor, qual é o foco do seu ministério? É Jesus Cristo. Tenho cada vez mais, quando vou caminhando, servindo a Jesus, entendido que o nosso olhar deve estar fixo no nosso Senhor, no nosso Salvador, no nosso Deus. Então, o meu desejo sempre é que ao falar das Escrituras, ao apresentar as Escrituras, certo de que ela está repleta de Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Cristo seja apresentado para nós. Tanto para nós que já somos salvos, para crescermos na graça e no conhecimento desse Jesus Cristo, desse nosso Senhor, nosso Salvador, quanto também para aqueles que ainda não o conhecem dessa forma em suas vidas. É como que a cada mensagem eu quero que você possa voltar o seu olhar para Jesus, focar nele. Nós somos cristãos, então devemos ter Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador e aquele que dirige as nossas vidas. Então, certo que Cristo está tão presente no Novo Testamento, quanto também no Antigo, como aquele que é o prometido de Deus, quero convidar você a abrir sua Bíblia para o Salmo de número 24. Salmo de número 24, e o propósito hoje não é outro senão este, que você possa voltar o seu olhar para Jesus. Esse salmo é um salmo belíssimo. Salmo 23 é muito conhecido, Salmo do bom pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você já sabe talvez até decorado o Salmo 23. Mas o 24 também é muito cristológico. Muito interessante nós olharmos para esse salmo e o quanto ele escatologicamente aponta para a pessoa do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero falar sobre isso nesta noite, através deste salmo. A glória de Deus em Cristo. O Rei da glória que veio habitar entre nós. Amém? A glória de Deus em Cristo. Salmo 24. Acompanhe comigo. Fique com seus olhos bem atentos na palavra do Senhor e os seus ouvidos bem atentos ao que Deus tem a nos falar nessa noite. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, os que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra santa, viva, poderosa, eficaz e penetrante. Obrigado porque o Senhor se revela por meio dela como Deus maravilhoso, grandioso. Obrigado porque por meio dela o Senhor revela o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Deus, como Salvador. Obrigado porque por meio dela o Senhor mostra o seu Espírito Santo que inspirou a sua palavra como Deus Santo. E, ó Pai, fale conosco por meio da sua palavra nesta noite. De uma maneira graciosa, fale ao coração de cada um que já reconheceu o Senhor Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador de sua vida. Fale também ao coração daqueles que ainda não tiveram essa experiência de salvação. Se revele a pessoas neste lugar, Senhor, de maneira salvífica, alcançando elas com a sua maravilhosa graça. Tudo isso para o louvor da sua glória. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Rian, pela água. Salmo 24, então, ele é atribuído a Davi.
e à luz do contexto histórico de Israel, ele é um salmo que é amplamente compreendido como um salmo real, litúrgico. Possivelmente ele foi entoado na ocasião da entrada da Arca da Aliança em Jerusalém. O contexto desse salmo muito provavelmente foi o de 2 Samuel capítulo 6. Então a arca simbolizava a presença governante de Javé, de Yahvé, para com o seu povo, no meio do seu povo. E culturalmente esse salmo então, ele reflete um aspecto processual, ele vai se descortinando e mostrando algumas verdades para nós. Nós vamos ver nessa noite então sobre a soberania do rei, versículos 1 e 2, as exigências do rei, versículos 3 a 6, e a entronização do rei, versículos 7 a 10, então. À luz dessa revelação progressiva, este salmo também, ele encontra o seu cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Especialmente esse salmo aponta então para o ofício do reinado do Senhor. Isso traz na pessoa de Cristo esse detalhe específico do seu ofício de Rei soberano. Aqui nós vemos nos versículos 7 e no versículo 9, uns imperativos poéticos, né? Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Isso aqui transcende um cenário apenas histórico da época. Isso aqui aponta para algo que é a entrada triunfal do Rei da Glória, não apenas em Jerusalém, mas a entrada triunfal do Rei da Glória na história e também no coração humano, no coração regenerado. Aponta também para um aspecto do rei num âmbito escatológico futuro, no seu reinado eterno. Então, em Cristo, a glória de Deus deixa de ser apenas contemplada de uma maneira distante. Em Cristo, a glória de Deus vem para habitar nessa terra, se fazendo presente aqui no meio dos seres humanos. E essa graça gloriosa que Deus nos dá de se aproximar de nós através da pessoa do Filho, ela é transformadora na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Então, podemos pensar a respeito deste salmo que porque Deus é o Senhor soberano, somente o Rei da Glória Cristo pode legitimamente transformar a vida do ser humano. A pergunta então que surge dessa afirmação é uma pergunta que está presente no próprio salmo: quem é o Rei da Glória? E o que a sua entrada faz na vida do ser humano? Falei que ia abordar sobre 3 aspectos. O primeiro, a soberania do rei. Olha o que diz os versículos 1 e 2, e coloque seu coração então nesse texto da palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Meus queridos, esse primeiro aspecto do versículo 1, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que neles habitam, fala da soberania do Rei da Glória. Falam de que Ele é soberano sobre toda a sua criação. Ele é o Criador de tudo. O Senhor aqui, como vimos, é o Yahvé, o Deus trino, o Deus revelado nas Escrituras, já em Gênesis capítulo 1, como Deus criador de todas as coisas. Esse salmo inicia então com uma declaração de propriedade divina. Do Senhor é a terra, mas não somente a terra, tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Ele é dono, como rei, Ele é soberano e dono de todas as coisas. Nós vimos um pouco sobre isso hoje pela manhã, quando preguei na formatura da primeira turma de finanças, do curso de finanças. Deus é o dono de tudo. Se a nossa consciência estivesse mais clara a respeito dessa verdade, nós não usaríamos o nosso tempo como nós muitas vezes usando, desperdiçando. Nós não usaríamos o nosso dinheiro, muitas vezes, só para satisfazer os nossos desejos pessoais. Nós éramos mais responsáveis com todas as coisas que Ele concede e confia nas nossas mãos. O Salmo inicia com essa declaração de que tudo que há, tudo que é criado é pertencente ao Senhor, em termos da criação.
E aqui então nós vemos uma teologia que é a teologia do domínio. Ele domina sobre todas as coisas. Deus é soberano. Deus não é apenas o governador, Ele é o dono de todas as coisas. Interessante que aqui há um paralelismo, né? Que vai expressar uma totalidade. A terra, o mundo, os habitantes, nessas duas palavras, a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam, é um paralelismo para falar da totalidade da soberania de Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador de tudo. Interessante que aqui nós podemos ser despertados para um aspecto então para com esse Deus, o aspecto da confiança nele. Eu não sei como é que você chega aqui nessa noite, era uma das coisas que eu estava pensando quando estava preparando essa mensagem. Meu Deus, geralmente transmite sua palavra, e domingo à noite tem tantas pessoas, e como cada coração chega, né? Com as suas lutas, com suas dores, com seus desafios na vida. Mas podemos olhar para Deus e saber que esse Deus é um Deus que não somente criou todas as coisas, mas governa sobre todas as coisas. E se a sua vida for entregue a Ele, a sua vida está nas mãos daquele que é dono de tudo. Isso deve aumentar a nossa confiança em Deus, deve nos chamar para confiarmos cada vez mais nele. E essa confiança deve gerar em nós também um aspecto de descanso, de quietude, de se colocar diante de Deus, olhando para Ele, reconhecendo quem Ele é: o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o soberano, o Rei da terra. E é interessante isso que eu estou falando por conta do que está no versículo 2. Diz assim: fundou-a a terra, né? Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Interessante que o salmista aqui, Davi, ele usa a lança-mão da terra está fundada sobre os mares e sobre as correntes das águas estabeleceu. E a ideia de mares, dentro da figura, da cultura, aliás, do Antigo Oriente, ela tinha a ideia de turbulência. E isso é muito interessante, porque essa turbulência trazia para eles a ideia de caos. Quando você estava em alto mar, com o mar revolto, era a ideia, quando você queria dizer que algo estava muito turbulento, estava igual o mar. E interessante saber que Deus governa sobre todas as coisas, inclusive Ele é soberano quando as coisas aparentam estar um caos, quando estão fora do nosso controle, quando nós achamos que não tem jeito aqui, eu não sei o que é que eu faça mais, isso aqui que está acontecendo, eu não sei como eu faça. Entenda, Deus ainda está no controle sobre todas as coisas. Nós olhamos o mundo e vemos tanta maldade por conta do pecado, da natureza pecaminosa do ser humano, do que o pecado afetou não só a humanidade, como a própria criação como um todo. Mas nada está fora do controle de Deus, do Deus soberano, tudo é dele. Pastor, e o diabo é dele? Eu não sei se é dele, mas está sob o controle dele. Até o diabo só age até onde Deus permite ele agir. Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso deve aumentar a nossa confiança nele, para enfrentar os desafios da vida. Muitos deles, com certeza, não tão fáceis. Algumas coisas para nós aqui, então, a vida humana, ela não deve ser vivida de uma forma autônoma. Eu sou dono da minha vida, eu sei o que é que eu faço dela. Não, ela deve ser vivida debaixo de uma perspectiva de que estamos sob uma jurisdição divina, de um rei soberano que governa todas as coisas, de um Deus que é criador de todas as coisas, e na pessoa de Cristo é o rei que se revela, que se aproxima, que vem até nós. Quando você pensa sobre Deus como criador de todas as coisas, você não pode pensar nisso deixando Jesus de fora. Em João capítulo 1, no Evangelho de João, João está falando de Jesus como o verbo de Deus. E no capítulo 1, no versículo 3, João vai dizer, versículo 2 e 3 diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, versículo 3, foram criadas por intermédio dele, e sem ele,
nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Versículo 5. Olha o que diz o versículo 3: todas as coisas, falando de Cristo, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não podemos pensar na criação de Deus criando como se Cristo estivesse à parte da criação, quando na verdade ele está ativamente criando como Deus que ele é. Paulo então também fala sobre isso em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1,16, falando também a respeito de Cristo. Colossenses 1,16, Paulo diz: pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus Cristo, como parte da divindade trina, como uma das pessoas da divindade trina, ele é Deus criador e rei soberano sobre todas as coisas. E todo ser humano, cristão ou não cristão, deve entender que estamos debaixo de um rei que governa sobre todas as coisas. E um dia nós estaremos diante dele. Quer você reconheça-o, quer não, estaremos diante dele. Esse salmo então nos apresenta um rei soberano que governa sobre todas as coisas aqui nesses versículos 1 e 2. O criador de todas as coisas. Segundo aspecto, então, depois da soberania do rei, nós vemos aqui, a partir do versículo 3, as exigências do rei. Olha o que ele diz, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui é uma pergunta. Aqui é uma pergunta que é conhecida como uma pergunta retórica, né? E aí, quando nós olhamos para essa pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Essa pergunta apontava para o Monte Sião, que era o símbolo do local da presença divina para o povo de Israel. E aí a resposta está no versículo 4. E essa resposta, ela não é uma resposta cerimonial. Ela é uma resposta que vai para o campo do moral. Versículo 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A ideia então era quem vai estar na presença de Deus. Quem pode estar na presença de Deus? Não é a pessoa que chegar diante de Deus de qualquer jeito. E aqui tem duas coisas muito importantes. Uma: somos pecadores, somos imperfeitos perante um Deus perfeito e santo. Por nós mesmos nunca nós chegaríamos diante de Deus, nunca poderíamos chegar na presença dele, nunca poderíamos subir para nos achegar a ele. Teve só um que desceu dos céus, veio a essa terra, se tornando homem como nós. Esse foi limpo de mãos, puro de coração, não entregou sua alma à falsidade, não jurou dolosamente. O que significa cada uma dessas coisas? Mãos limpas. Ações, refere-se a ações externas puras. As nossas atitudes devem ser atitudes que expressam santidade. Coração puro já entra num outro aspecto, não no aspecto visível do que é externo, mas no aspecto interno da pureza, das motivações internas serem íntegras. Aquele que não entrega sua alma à falsidade tem a ver com fidelidade, com lealdade. E que não jura dolosamente tem a ver com a verdade, que não é falso no falar. Só Jesus foi perfeito. Mas agora, em Cristo, nós podemos nos achegar a Deus e ter nossas vidas transformadas. Em Cristo agora Deus não nos vê mais como pecadores que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ele vê vidas que foram transformadas, salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. E agora Ele olha para nós, envoltos por Cristo e o seu sacrifício na cruz, naquilo que Ele realizou para nós. Mas então, agora, como eu fui salvo por Cristo, por um Deus santo, que veio a essa terra e obedeceu em tudo a Deus, foi
puro, limpo de mão, puro de coração, não entregou a alma à falsidade, não jurou dolosamente, foi verdadeiro em tudo, é a verdade. Esse Cristo, ele vai até a cruz sendo inocente, perfeito, para morrer por nós pecadores. E agora, aquele que está em Cristo, como é que deve viver? Como é que deve se achegar a Deus? Não é de qualquer jeito, não é tendo uma vida de qualquer jeito. Aquele que se achega a Deus em Cristo também deve ter um cuidado de viver uma vida de santidade. Foi o tema da pregação do domingo passado. Quarta-feira, o irmão Israel trouxe uma mensagem, falou sobre esse assunto também, santidade. Mas o que queremos pegar aqui é a perspectiva do salmista, ainda com um olhar cristológico em termos de futuro. A pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará na presença dele? Quem permanecerá no seu santo lugar? Ele vai desafiar o coração do homem a cuidar do seu procedimento, tanto nas suas atitudes, quanto nas motivações da atitude, quanto na sua maneira de viver, não ter uma vida entregue na sua alma à falsidade, quanto na maneira de falar, ser alguém que não jura dolosamente, que é verdadeiro. Envolve todos os aspectos do ser humano. Então o cristão, agora aquele que está em Cristo, não deve viver de qualquer jeito, deve também lembrar que Deus é santo. E como diz o texto lá em 1 Pedro, quando ele cita do Antigo Testamento, lá no versículo 3, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O caráter de Deus é um caráter santo. E aquele que foi salvo por Cristo e tem Cristo em sua vida, deve procurar viver também em santidade. Certos de que não nos achegamos a Deus em nada por nós mesmos, é tudo em Cristo, é tudo por conta do que Ele fez por nós e a maneira como Ele nos purificou. Agora, nosso procedimento deve ser também de pessoas que se achegam a Deus, procurando estar com suas mãos limpas, com atitudes de pureza, com corações puros. O coração também, as motivações devem ser também íntegras, para se achegar a Deus. E também não entregar a alma à falsidade, ser pessoas fiéis, leais, e também não jurar dolosamente, ser pessoas que amam a verdade e que vivem na verdade. Versículo 5 aponta uma consequência aos que andam assim: este obterá do Senhor a bênção e a justiça de quem? Do Deus da sua salvação. É a pessoa que anda assim, que tem um senso de santidade em seu viver. Mas só tem esse senso de santidade quem tem o Espírito Santo em sua vida, quem tem Deus em sua vida, quem já creu em Cristo. Isso é pela fé nele. No contexto do Velho Testamento, a justiça ela era expressa dentro do aspecto relacional e pactual. Agora, numa perspectiva do Novo Testamento, isso se cumpre posicionalmente na pessoa de Cristo. Ele já nos declarou santos, Ele já nos tornou santos, e agora nós podemos nos achegar a Deus, mas também buscando viver em santidade, para o agrado dEle e não mais para o nosso agrado. Essa ideia de pureza, de santidade, olha o que Jesus diz lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 8, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, quem? Os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Os limpos de coração não se purificam em nada em si mesmos, não é uma autopurificação, é uma purificação que só pode ser obtida na pessoa de Cristo. E estes verão a Deus. Hebreus capítulo 10 de Hebreus, tratando do aspecto posicional que temos em Cristo. Olha o que o autor de Hebreus nos traz, no capítulo 10, versículo 19 até o 22. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com quê? Com coração sincero, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Tudo aqui que o autor de Hebreus nos traz é em Cristo. Nós temos agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo.
É por esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu e pela sua carne. É por Ele. Nós cantamos isso. Tudo é por Ele. É por meio dEle. Então deve ser para Ele. Então algumas implicações importantes para nós é que o padrão divino, ele mostra também a nossa incapacidade humana. Não é nada por nós mesmos. Mas nós entendemos também que Jesus Cristo é o único que satisfez legalmente a Deus em tudo. E quem está em Cristo, Deus se satisfaz dos seus. Porque estão nele, naquele que nos purificou por meio do seu sacrifício redentor e remidor. Aquele que nos perdoou, que nos limpou dos nossos pecados. Então, esse aspecto aqui da santidade, ela parte de uma identidade recebida, trazida para nós posicionalmente. Não é nada pelo esforço humano, não é nada pelo que nós conquistamos, é tudo pelo que Deus fez por nós através da pessoa de Cristo. As exigências do rei é que nós andemos em santidade. Não pense que a graça de Deus, ela traz o cristão a um direito de viver libertinamente, fazendo o que quer. Não tem nada a ver com cristianismo isso. Cristianismo tem a ver com cruz, com a morte do eu, com não viver mais para si mesmo, mas viver para Deus. E uma vida de obediência a Ele vai nos levar progressivamente a essa santidade que Ele requer de nós. As exigências do rei é que nós vivamos em santidade. Aqui nesse texto, nesse versículo seguinte, nós temos a terceira verdade aqui. A intronização do rei, a partir do versículo 7. Então, Salmo 24, a partir do versículo 7, começa aquele aspecto de como que é um fechamento de um salmo glorioso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui nós vemos a supremacia do Rei da Glória, que entra e reina soberanamente. Aqui os verbos imperativos, apesar de ser uma literatura poética, trazem verbos dentro de um aspecto imperativo que demonstram autoridade, comando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. É uma ordem, não é um pedido, não é uma sugestão. Qual é a ideia então aqui? Ao rei entrar na sua cidade, aqui aponta para Jerusalém, a cidade era murada. E tinha os seus portais. Em cima dos portais tinham seus anéis que prendiam a porta lá em cima, que eram colocados cordas, que quando chegava o rei, se puxavam as cordas e se subiam os portais. E os portais se levantavam para a entrada do rei. O rei entrava e ia para o seu palácio, e lá ele sentava no seu trono. E exercia sua autoridade sobre todo o seu povo. É nesse contexto de realeza que o salmo é escrito. Levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. O título Rei da Glória aqui aponta para o peso da majestade, para a presença manifesta de Deus como Rei. E nos versículos 8 e 9... traz a resposta de quem é o Rei da Glória. É o Senhor forte e poderoso. É o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos algumas conexões bem cristológicas para nós. Bem cristocêntricas. Jesus vem, é aquele que é o Rei eterno, soberano, vem a essa terra, assume a forma humana. E lembra de Mateus capítulo 21, não vou ler o texto por ser longo, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É uma manifestação ali visível da sua realeza eterna e celestial. Mas sabe, esse rei veio a essa terra e ele foi morto.
morto para trazer perdão, salvação, vida eterna, para resgatar o ser humano da sua condição de perdido pecador. Ele vai até a cruz. Sobre a cruz estava inscrito lá em 3 línguas, de que aquele ali era Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Alguns até questionaram: tira aí, não bote que é rei dos judeus, diga que ele diz que é o rei dos judeus. E aí é dito: deixe, o que eu escrevi, deixe lá. E lá está aquela figura de quem está ali, é de fato não alguém que se diz o rei, é o rei dos reis. Ele morre, mas como rei, é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Ressuscita. E nós temos então, depois da descida do Espírito Santo, uma pregação de Pedro, lá em Atos capítulo 2, falando de Jesus. Interessante, quem é Pedro? É o mesmo que dias antes havia negado a Jesus Cristo. Você é um deles? Não, sou não. Não, é um deles, não conheço esse homem não. Pedro negou, mas depois se arrependeu. E aí agora Pedro está lá, na expectativa da promessa da descida do Espírito Santo. Capítulo 2, o Espírito Santo desce. Agora Deus vai habitar nesse ser humano. E agora Pedro está não só mais com Deus com ele, com Jesus com ele, agora ele está com Jesus nele, por meio do seu Santo Espírito. Pedro então agora está diante ali de uma grande multidão e vai pregar nesses termos aqui, falando de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 32. Olha o que diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras de Pedro falando a respeito de Jesus pós-ressurreição é de um Cristo ressurreto, a quem Deus o fez Senhor e Cristo, e esse Cristo ressurreto governa como Rei sobre todas as coisas. Ele é apresentado em Apocalipse como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E agora ele também entra de maneira gloriosa na vida dos seres humanos pela fé. Pela fé. Existem portais dentro dos corações humanos. Muros nos corações humanos são os muros do pecado. Pecado que separa o ser humano de Deus. Mas quando Cristo entra, quando os portais dos corações se abrem e entra o Rei da Glória, essa vida é transformada. Ela é salva pela graça de Deus, porque não é nada pelo que essa pessoa fez, é tudo pelo que o Rei fez por essa pessoa. Por isso, Colossenses capítulo 1, no versículo 27. Colossenses 1, 27. Versículo 26 e 27 diz assim: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo na vida de um ser humano transforma a vida desse ser humano, trazendo salvação para esse ser humano, vida eterna e esperança. A esperança de que sim, tem muita coisa ruim por conta do pecado acontecendo na minha vida, na sua vida, no mundo e ao redor do mundo. Tem muita coisa ruim acontecendo por conta do pecado. Mas há uma esperança. Essa esperança está no Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Esse salmo aponta para a vinda do Rei Jesus Cristo, aquele que
faz do ser humano uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida. Agora, de perdido pecador a redimido, a filho de Deus, perdoado, lavado pelo sangue dele, por tudo que ele fez naquela cruz. Mas isso aí confronta o ser humano, transformando orgulho em rendição. Aquela soberba que o ser humano tem de autonomia, ela tem que se humilhar e se render ao senhorio deste rei. Ela transforma, eu digo que a entrada do rei transforma, porque transforma culpa em perdão. O fato de sermos pecadores e pecarmos traz a culpa perante o pecador, mas em Cristo ele recebeu a nossa culpa em nosso lugar e trouxe para nós o perdão, a salvação, a vida eterna. Ele transforma caos em plenitude. A vida de alguém que está entregue a Cristo, que está nas mãos de Cristo, não é que não tenha problema, mas tem paz, contentamento, satisfação, porque está preenchido pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que agora habita nesse ser humano. O que nós queremos mais? Nós já temos tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem o Rei da Glória tem tudo. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, é o Senhor dos exércitos, o Rei soberano, aquele que requer dos seus que vivam em santidade, é aquele que deseja ser entronizado na nossa vida. Por isso, levantai-vos, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória, e Ele deseja senhorear, por quem Ele é, o Rei soberano, a vida dos seres humanos. E o beneficiado com isso é aquele que o reconhece como Senhor, como Rei e como Salvador, porque agora vai receber do Rei tudo que Ele conquistou através do seu sacrifício remidor. Então, a glória que reina também transforma, a glória de Cristo. Esse Salmo 24, ele nos confronta com uma verdade central. O Rei da Glória não é um pedinte. Ele não é um pedinte. Por favor, levantai-vos os portais, abra a porta do seu coração, por favor, para me entrar. Este não é o Rei da Glória. O Rei da Glória diz: levantai-vos, ó portais, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos. É uma autoridade que Ele tem. E quem não levanta as portas do seu coração para receber o Rei da Glória, sofrerá a condenação que os seus pecados trazem para você. Por isso, essa glória que há na pessoa de Cristo, a glória de Deus manifesta em Cristo, ela é muito graciosa, porque não é nada pelo que nós merecemos. Ela exige rendição e reconhecimento ao Rei no lugar que Ele é devido, de sentar no trono e reinar na vida dos seus súditos. Para os não cristãos, então, tem um chamado: levantai-vos, ó portas. Tem uma ordem do Rei dizendo: levante as portas, para que entre o Rei da Glória, para que você tenha vida eterna, para que você tenha salvação. E a nós também, as portas é para estar sempre abertas para que entre o Rei da Glória, para que Ele reine sentado no trono das nossas vidas, no centro das nossas vidas, e que a nossa vida seja submetida ao senhorio dEle, para que nós vivamos em santidade em todas as áreas da nossa vida. Por isso, se tem alguma área no coração do cristão que você diz: não, aqui as portas estão abertas, mas essa área não, Senhor. Essa área sim. Levante as portas, todas as portas de todos os cômodos do seu coração, para que Ele reine como Ele é, soberano no nosso viver. Reconheça essa soberania de Cristo sobre tudo que você possui, sobre todas as áreas da sua vida, se você é um cristão. Viva com santidade, santidade que é coerente com aquilo que Ele posicionalmente já nos tornou, santos. Viva em conformidade com isso. E reconheça a glória de Deus revelada em Cristo,
para que a sua vida seja transformada, sua alma seja salva e você seja livre da condenação eterna por meio do Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor se revela em quem o Senhor é através da sua palavra. O Senhor, esse Deus soberano, majestoso, glorioso, se tornou tão próximo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que veio a essa terra. Ele mostrou aqui nessa terra o seu senhorio sobre todas as coisas. Ele é aquele a quem até o vento e o mar lhe obedecem. A criação obedece ao Senhor, mas os corações rebeldes muitas vezes não lhe obedecem, ó Pai. Senhor, haja nesses corações para que se arrependam e reconheçam o senhorio de Cristo, de forma que Ele reine em todas as áreas do nosso viver. Aqueles que já o reconheceram como Senhor e Salvador, ó Pai, haja graciosamente em nossa vida, de maneira que o nosso coração seja um coração rendido e submisso ao senhorio do Rei, para que nós vivamos em santidade. Mas se tem pessoas aqui, ó Pai, que ainda não reconheceram a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como Salvador de sua vida, toque com seu Espírito Santo neste coração, Senhor, para que este levante as portas do seu coração, os portais do seu coração, para que entre o Rei da Glória e haja salvação nessa vida, Senhor. Sabemos que isso só acontece quando o seu Espírito Santo toca no coração, fazendo com que essa pessoa reconheça a sua condição de pecador, Pai, e que essa pessoa reconheça a sua necessidade de crer em Cristo, para ter o Rei em sua vida, reinando em seu coração, para que este também possa viver, agora não mais para si mesmo, mas para o agrado do Senhor, e no final de tudo tenha a vida eterna. Por isso nós clamamos, toque em corações, Senhor, por meio do seu Santo Espírito, através da sua palavra que foi semeada nesta noite. Faça isso, Senhor. Enquanto a igreja ora, eu pergunto, continue em oração, mas eu pergunto, tem alguém que Deus falou a sua vida nesta noite, e você reconhece que é um pecador, e quer reconhecer nessa noite Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores sobre sua vida? Alguém que deseja confessar a Jesus para ter vida eterna, perdão, salvação? A graça de Deus pode estar sendo estendida à sua vida nesta noite, e ela é pela fé, é você manifestando a sua fé em Cristo. Se você deseja fazer isso nesta noite, reconhecer a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como seu Salvador pessoal, fique de pé, vem até aqui, nós queremos orar por você. É um reconhecimento de quem você é de que você é pecador, mas é um reconhecimento de quem Cristo é, o seu Salvador. Alguém que deseja reconhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nesta noite, como Salvador pessoal de sua vida. Esse Rei ordena, levantai, ó portais as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Você precisa fazer isso, para que o Rei da Glória entre em seu coração e salve a sua alma. Senão nós vamos continuar orando aqui. Pai, muito obrigado, porque essa graça ela é proclamada, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos anunciar a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado pelas vidas que já reconheceram, isso é fruto da sua graça, do toque do seu Santo Espírito. Mas nós continuamos a clamar por aqueles que ainda não creram. Tenha misericórdia, Senhor. Leve eles a uma fé genuína a Cristo, verdadeira, e que não tenham vergonha de proclamar a Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, nós lhe clamamos que o Senhor abençoe nossa semana com proteção, com provisão, com o agir do Senhor, não somente na nossa vida, como através da nossa vida, na vida de outras pessoas, nos fazendo como canais, como testemunhas de Cristo, para que outros conheçam a Jesus, Rei dos Reis, o Rei da Glória. Pedimos sua bênção sobre nossas vidas e tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma ótima semana, Deus abençoe cada um. E a você que esteve conosco a partir de casa, quer seja pela rádio ou pela internet, que Deus abençoe também sua vida.